Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly 8. Nessa quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo. O Flamengo aí já viajou para o Uruguai e amanhã enfrentará aí o Peñarol. Precisa muito de uma vitória para se manter aí vivo na competição mais desejada e amada aí por todos os times do Brasil, especialmente aí a nação rubro-negra. Já vai deixando aquele like, galera, se inscreva, ative o sino e se você puder também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Também deixe nos comentários aí o seu feedback. Vamos aqui para mais um corte. Com informações do Flamengo, que nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo, está a caminho do Uruguai para o confronto com o Peñarol. Lembrando que o jogo é quinta-feira, o Flamengo ainda treina quarta-feira lá no Uruguai, e na quinta, às 19 horas, 7 horas da noite, horário de Brasília, o Flamengo decide a sua vida na Copa Libertadores da América. E no vídeo de agora vamos falar como foi a última atividade, qual foi o time que o técnico Tite esboçou para pegar o Peñarol nesse jogo super decisivo. Tem mudanças no meio de campo, mudança é essa que eu acho que você, torcedor, vai gostar bastante. Vamos falar do Gabigol, se foi relacionado ou não, se ele está com um elenco a caminho do Uruguai ou não. E tem também uma informação super importante, porque o Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre possível saída do Tite e possível chegada do Luiz Castro, aquele que foi treinador do Botafogo e que recentemente deixou o Al Nassr, clube lá da Arábia, clube do Cristiano Ronaldo. Já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos para as informações. É o seguinte, galera, mais cedo soltei nas outras redes sociais aí uma informação extremamente importante sobre a eleição presidencial do Flamengo, que vai acontecer no dia 9 de dezembro desse ano. Vai acontecer com urnas eletrônicas. É isso, viva a democracia, parabéns ao Flamengo. O comunicado foi enviado através do presidente da Assembleia do Flamengo, da Assembleia Geral do Flamengo, o Carlos Henrique. Todos os sócios receberam, eu tive acesso a esse documento e eu publiquei nas outras redes sociais, então fica aí o registro no vídeo agora. Hoje pela manhã o Flamengo treinou lá no Ninho do Urubu, um treino, digamos assim, muito bom, muito produtivo, segundo pessoas que acompanharam ali o treinamento do Flamengo. Acho que os jogadores chegam muito prontos, pelo menos o time titular chega muito pronto, sobretudo fisicamente, para esse duelo com o Peñarol. Ficaram aqui no Rio de Janeiro, não foram para Porto Alegre para o jogo do final de semana, focados exclusivamente, se alimentando bem, dormindo bem. E na atividade dessa manhã, o Tite manteve aquilo que ele fez ontem. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Léo Ortiz como primeiro volante, De La Cruz como segundo volante ali e Arrascaeta, meio armador, numa ponta. Gerson numa outra ponta. Gonzalo Plata e Bruno Henrique como o falso 9. Para aqueles que esperavam o Gabigol, eu já havia dito para vocês, seria muito difícil o Gabigol começar esse jogo como titular. Sim, ele está relacionado, se ele vai ter oportunidades ou não dentro de campo é uma outra história. O técnico Tite não se mostrou muito animado com a possibilidade de utilizar o Gabigol na última entrevista coletiva que ele deu. O que é o ClickUp? Ele é um software... Eu não fui convencido, vou ser bem sincero. Acho sim que em determinado momento a parte física do Gabigol deixou a desejar, a parte técnica também, mas colocar o Carlinhos, priorizar a utilização do Carlinhos na frente do Gabigol em um determinado momento, eu acho que foi muito errado da postura do técnico Tite. Mas esse foi o time. Acho que a entrada do Léo Ortiz pode ter sido tarde, porque era para ele ter feito isso no jogo de ida, não no lugar do Pulgar, pelo menos na minha visão. Não vou ser engenheiro de obra pronta, só porque o Pulgar errou bastante no jogo, falar, tinha que ser no lugar do Pulgar, nada disso, não vou fazer isso. Eu acho, na ocasião, que deveria ter entrado na vaga do De La Cruz, que estava muito mal fisicamente. Para o jogo dessa quinta-feira, acho que ele já vai estar melhor, bem melhor fisicamente, mas o Léo Ortiz tem que jogar, é o principal jogador no meio de campo. Por ironia do destino, é um zagueiro de ofício, mas está jogando muita bola, saída de bola excelente, está marcando bem. De La Cruz, ao lado dele, pode render também, mas o Léo Ortiz tem que entrar nesse time aí. Eu acho um acerto da parte do técnico Tite colocar o Léo Ortiz. Independentemente da equipe titular, da equipe reserva, o Tite e sua comissão precisam melhorar a parte defensiva do Flamengo. O Flamengo vem sofrendo muitos gols. E a gente sabe que para passar de fase lá, se sofreu um gol lá no Uruguai, vai ser difícil
muito difícil. Não pode sofrer gol. Tem que se preocupar primeiro com a parte defensiva. Repito, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Flamengo, dentre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi o que mais sofreu gol. Inclusive, se for fazer uma comparação com o time que está na zona de rebaixamento hoje, no caso do Fluminense, o Flamengo sofreu mais gols que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Isso para mim é um absurdo. Não dá. Ainda mais se a gente levar em consideração que estamos falando de um treinador que é notoriamente conhecido por saber armar bem o setor defensivo. No Flamengo ele começou bem, está em declínio, caindo total. Precisa ajustar isso. E aí, depois do treino, o time almoçou lá no CT do Urubu e à tarde eles embarcaram com um Aeroflá absurdo que a torcida do Flamengo organizou. Lindo demais, parabéns aos torcedores que marcaram presença, apoiando os jogadores. A torcida fez a parte dela, abraçou o elenco. No domingo foi ao CT dar força aos jogadores. Hoje a torcida protagonizou uma linda festa lá no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, abraçando os jogadores, fazendo uma bonita festa, um Aeroflá bonito demais. Agora é com os jogadores. Os jogadores têm a obrigação de chegar em campo e dar tudo de si para conseguir reverter essa situação. Eles se colocaram nessa situação, eles vão ter que sair dessa situação. E quando eu digo eles se colocaram nessa situação, porque se a gente for parar e analisar, embora o Peñarol seja um time muito bem treinado pelo Diego Aguirre, mas o elenco do Flamengo é muito melhor que o time uruguaio, muito melhor. Repito, difícil reverter lá? Muito. Complicado? Bastante. Impossível? Não é. Ainda mais se tratando de Flamengo. A camisa do Flamengo pesa demais. E é isso que esses jogadores precisam entender. É agora ou nunca. Se o Flamengo foi eliminado da Libertadores, arrisco a dizer que vai entrar num clima tenso. Tenso de cobrança em cima da diretoria, em cima da comissão técnica, em cima dos jogadores, ainda mais por ser ano eleitoral. E a eleição cada vez mais se aproxima, obviamente. E aí é torcer. Eu acho que o Flamengo tem condições sim de chegar lá e reverter a situação. Não sei o que vocês pensam, mas é a minha opinião. Sobre Gabigol, está relacionado, repito, se vai jogar ou não é uma outra história. Está bem fisicamente. O Flamengo ontem à noite emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria do Globo, dizendo que ele havia sentido uma outra lesão novamente. Desmentiram, mas na nota oficial, entre linhas, acabou deixando nítido ali que ele não foi relacionado contra o Grêmio porque o Tite não quis. Porque se ele estava bem fisicamente, a nota desmentiu uma nova lesão, mas não disse o porquê ele não foi relacionado. Inclusive, o nome dele não foi citado na sexta-feira, quando o Flamengo emite um comunicado dizendo que 12 jogadores vão ficar no Rio se preparando e focando no jogo contra o Peñarol. Nessa lista, o nome do Gabigol não aparece. Muito estranho. E por falar em nota oficial, o Flamengo hoje também emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria também do Globo, para falar sobre a situação do Luiz Castro. Abre aspas para a nota oficial. Esclarecemos que o técnico Luiz Castro jamais conversou com qualquer dirigente do rubro-negro e menos ainda o assunto troca de técnico para 2025 está em pauta. Tal cenário não existe e desrespeita mais uma vez todos os profissionais e familiares envolvidos no dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, além de negar que tenha entrado em contato ou que tenha conversado com o Luiz Castro, diz que o Tite será mantido. Eu gosto de dizer o seguinte, no futebol, a verdade de hoje é mentira de amanhã, gente. Se ele for eliminado na Libertadores e eliminado na Copa do Brasil, quem me garante que ele vai ficar no Flamengo até dezembro? Ah, mas não tem treinador interino. Não é, bota o técnico do Sub-20, o Flamengo já fez isso 1000 vezes. E hoje o técnico sub-20 é muito qualificado, embora esteja iniciando sua carreira como treinador. Para quem não sabe, é o Felipe Luiz, ex-jogador, ídolo do Flamengo, mas é muito qualificado. Então, eu não sei, eu não consigo cravar que o Tite fica até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. O que eu posso dizer é, Tite não fica para 2025, gente, isso aí tá nítido, né? Nem sei se o Tite vai iria querer ficar aqui no Flamengo para 2025. Mas, dito isso, vou me despedir, peço para você se inscrever no canal. Diminuir as expectativas, porque ele não está jogando. Vou contar para vocês já o time, que já está definido. Já está definido o time do Flamengo para essa partida. E nós vamos conversar sobre isso. Eu vou dar a escalação aqui para vocês. Olha o Jorge Lasperg. Salve, Renato. Você acha mesmo que o Gabigol, caso seja escalado,
vai dar o sangue para salvar a pele do Tite, que o vem sacaneando sistematicamente, ô Jorge, eu acho que ele vai dar o sangue para salvar a própria pele. Porque o Gabriel está num momento de baixa no mercado. Essa é que é a verdade. A Leila falou outro dia sobre ele. Falou e disse, olha, ele não está numa boa forma, não está numa boa fase, não. Não sei se nos interessa atualmente. Nos interessava aquele Gabriel antigo. E ele não está mostrando. Então, eu acho que o Gabriel, pelo que ele precisa, para ele tem que dar o sangue. Não interessa se isso aí é bom para o Tite. Ele tem que dar o sangue. Porque se ele der o sangue, imaginemos que o Gabriel resolva essa parada. Que o Gabriel passe a jogar bem na Libertadores e o Flamengo seja novamente campeão da Libertadores. Vai haver uma eleição no final do ano. Será que o novo presidente, que não é tão rancoroso, que não deve ser tão rancoroso, porque eu não acredito na eleição da chapa do Duns com o Landim, será que ele não vai querer conversar com o Gabriel? E mesmo que ninguém do Flamengo esteja disposto a manter o Gabriel, um jogador que volta a jogar bem como ele já jogou, vai chover proposta para ele. Bahia, eu já falei isso para vocês, eu tenho uma fonte quentíssima no Bahia, um cara que é empresário, que tem camarote no clube, que participa de muitas discussões no clube. Ele já disse, o City banca o Gabriel, basta o Gabriel querer. Então, para o Gabriel, é importante jogar bem. É importante mostrar que ele ainda vale um investimento que algum outro clube vai fazer nele. Então, sinceramente, eu não consigo imaginar o Gabriel entrando em campo dizendo, foda-se, porque eu quero que o Tite se foda. Não, não vai fazer isso. Pode ser até que ele não consiga jogar, porque ele não tem conseguido. Por falta de forma, parece que está um pouquinho acima do peso, pelo menos me pareceu nos últimos jogos, por falta de ritmo, de uma série de coisas que nós temos visto, Gabriel, quando ele entra. Verdade que entra geralmente na roubada, entra nos minutos finais, quando já saíram os Arrascaetas e De La Cruz que podem enfiar a bola para ele, joga da posição do Arrascaeta, que não tem nada a ver com ele. Agora, se de repente o Tite o colocar no ataque, quem sabe? Não estou dizendo que vai acontecer, mas quem sabe? Alexandre Epielbal, qual time que o time tem a sabedoria para não se meter em pancadaria? Pois é, rapaz, Alexandre, isso é sempre um problema, né? Porque isso tudo geralmente começa com provocações. Com provocações. E jogador de futebol, a gente sabe que praticamente todos eles têm um pavio curtíssimo. Curtíssimo. Mas você tem toda a razão. Se o Flamengo conseguir o resultado, tudo que o Flamengo não pode é se meter numa pancadaria. Porque seriam jogadores expulsos, não jogam já a primeira partida da semifinal. Se o Flamengo vence, se mete numa pancadaria e tem 3, 4 expulsos, esses 3, 4 não jogam o primeiro jogo contra o Botafogo, contra o São Paulo. Agora, cabe a quem fazer esses alertas? Não a você ou a mim. Cabe à diretoria. Cabe aos profissionais do futebol chegarem antes do jogo e dizer, olha, não podemos aceitar nenhum tipo de provocação. Perdendo ou ganhando, não podemos aceitar nenhum tipo dessa provocação. Porque as pessoas, mas se estiver perdendo, ele está eliminado, não tem problema. Tem problema. É desfalque na próxima Libertadores. Passa de um ano para o outro. Então, tudo que o Flamengo não pode é entrar nesse tipo de provocação. Você fez um belo alerta, Alexandre. É importantíssimo. Porque não tem a menor dúvida que o clima do jogo vai ser quente. O clima do jogo vai ser pegado. Flamengo, brasileiro e time uruguaio sempre deu confusão. Vamos lembrar o Brasil e o Uruguai famoso, que o Ramírez, que depois vinha para o Flamengo, lateral direito, correu atrás do Rivelino, que desceu as escadas do Maracanã de bunda, né? Fugindo dele. Então, isso aí é conhecido. Mas você tem um controle, um alerta.
MP, diz o Gustavo Bruno, a imprensa baba tão o ovo do limitado Cadenor que no melhor ano dele da carreira, ele foi eliminado para o Guarani do Paraguai, para o Santos na Copa do Brasil e só depois ganhou o Brasileirão. Sim, mas ganhou o Brasileirão, né, cara? Ganhou o Brasileirão. Paulo Flamengo. Boa noite, Renato. Infelizmente, não só de flores vive um time, vive de espinhos. Hoje em dia vivemos muito mais de espinhos do que de flores, né? Novamente o Gustavo Bruno. Segundo a avaliação do programa de 0 a 10 da TNT Esportes, o Flamengo do Zico é a maior era do futebol brasileiro, de 75 a 83. Concorda? Concordo. O Flamengo do Mister não fica à frente. Não fica à frente dos anos de ouro nos anos 80. O Flamengo do Zico, além de dominar o futebol brasileiro durante 4 anos praticamente, né? 80, 81, 82 e 83. Ganhou 4 títulos brasileiros. Não, 3, 80, 82 e 83. 81 não ganhou o brasileiro. Mas foi o ano que ganhou a Libertadores, que meteu 6-0 no Botafogo, que foi campeão mundial. Ou seja, o Flamengo, durante esses 4 dá de fazer esse jogo. Tenha fôlego para marcar os caras lá em cima. Tenha fôlego para adiantar a linha de zagueiros. Tenha coragem para fazer isso. Para retomar a bola no campo deles. Se o Flamengo consegue fazer uma coisa dessa e mete um gol logo, porra, muda tudo. Muda tudo. É bom a gente lembrar. Basta um golzinho do Flamengo, a mais do que o Penharol, 1-0, 2-1. Mas estou falando um golzinho que o Flamengo abre o placar. Se o Flamengo abrir o placar, vai tocar um zaralho na cabeça dos caras. Aí mesmo é que eles vão vir alucinados de qualquer maneira. Porque na cabeça dos jogadores do Penharol e dos torcedores do Penharol, é o seguinte, cara. Nós ganhamos lá, nós temos a obrigação de massacrar aqui. Nós não queremos nos classificar com um empate. Nós queremos nos classificar com mais uma vitória. Nós queremos amassar esses caras. Lá nós jogamos fechados e ainda ganhamos. Aqui a gente vai partir para cima. O Flamengo tem que ser bastante inteligente para usar isso a favor dele. Luiz Araújo machucou, mas ainda tem time forte o suficiente para ganhar, cara. Bastava ter montado um time. O Tite não conseguiu montar um time até hoje, gente. O Flamengo não é um time. O Flamengo, muitas vezes, é um bando em campo. A defesa tomando gol sem parar, o meio-campo meio perdido, tocando bola para o lado, e os atacantes enfiados lá na frente, parados, esperando a bola chegar. Esse é o problema do Flamengo. Mas é o que eu digo, se você tiver, numa noite inspirada, o Gerson, o Arrascaeta e o De La Cruz, eles ganham o jogo mesmo sem esquema, sem nada. Ganham, porque são jogadores capazes de 1, 2 lances levar a 2 gols. O Arrascaeta, até ele mesmo fazer gol, porque ele é artilheiro também. E o De La Cruz, que até agora, o De La Cruz acho que não fez nenhum gol no Flamengo até agora, estou equivocado? Eu não me lembro, pelo menos. O De La Cruz a deixar alguém na cara do gol, naqueles passes verticais dele. E o Gerson, gente, a gente conhece o Gerson. O Gerson está jogando bola. Mesmo nessa pindaíba toda que o Flamengo anda, o Gerson tem jogado bola todos os jogos. Então, o que a gente precisa é que as individualidades, já que o coletivo é uma merda, que as individualidades brilhem na quinta-feira. E é o que nos resta torcer, cara. É o que nos resta torcer. Se não fosse por essa história desse treino aí de hoje, lá no Ninho do Urubu de manhã, ter sido tão bom, eu confesso que não botaria o De La Cruz de saída, não. A atuação dele no último jogo foi melancólica. Melancólica. Agora, é verdade, ele tinha acabado de ser liberado pelo departamento médico. Então, não tinha como ele estar com um bom preparo físico. Se depois dessa semana de treinamento ele melhorou fisicamente, jogar ele sempre soube. Pode ser. Aí eu vou entrar e vou falar logo o time. O time é o seguinte, não tenha dúvida, é esse time. A não ser que alguém machuque no treino amanhã no CT do Luiz Soares. Imagina, o Flamengo vai treinar no CT do Luiz Soares. Boa inspiração, né? Cracaço de bola. Rossi,
Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Léo Ortiz, Pulgar está barrado, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. Eu espero que seja Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Gerson. Eu adoraria que fosse isso, mas eu tenho só uma esperança pequenininha, porque o Tite é aquela anta que a gente conhece. Por que eu tenho essa esperançazinha? Porque no último jogo ele, enfim, botou o Matheus Gonçalves na direita. Coisa que ele nunca fazia. Ele só enfiava o pobre do Matheus Gonçalves na esquerda, para marcar lateral. Quando você bota o Matheus Gonçalves na direita, o que acontece? Uma partida como aquela que ele fez, na derrota para o Grêmio. Que ele jogou muito. Então, eu ainda tenho essa esperança de que ele bote Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Gerson caindo pela esquerda. Aliás, caindo pela esquerda e pelo meio, porque o Gerson sempre joga. O Gerson, graças a Deus, não obedece às instruções posicionais do Tite. O Gerson caga um balde para o Titinho fala. Ele vai lá, pode começar o jogo na direita, mas você olha 10 minutos, ele já está pelo meio, já está caindo até pela esquerda. Então, eu acho que deveria ser Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Gerson solto, mais pela esquerda. Porque quem vai fazer a esquerda mesmo, se o Gerson for o cara e não o Gonçalo Plata, vai ser o Alexandre. O Alexandre foi muito no último jogo. Agora, você botar o Alexandre para ir com o Gonçalo Plata torto em frente dele, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. É de dar urticária quando você pensa nessas coisas, nessas idiotices do Tite. Se a gente tiver o Gonçalo Plata pela direita, e o Gonçalo Plata reproduzir um pouco de tudo que falam dele, pode ser outra válvula espetacular de escape. Outro ponto para tornar o ataque mais insinuante. Fala, nação! O último treino do Flamengo no Rio, antes da decisão diante do Peñarol, ocorreu na manhã desta terça-feira, aqui no Ninho do Urubu. E a principal novidade em relação à delegação rubro-negra que viajou para Montevidéu é a volta de Gabi, o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. Veja só como foi a atividade do dia. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, it doesn't really matter, 'cause you're here with me now. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter,
it doesn't really matter.